Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos para mais um dia com as nossas dicas de estudo. Bom, para começar, é importante que você saiba que a leitura ela é a base para os estudos de qualquer aluno. Então, você como aluno deve estar sempre lendo, sempre diversificando a sua leitura, lendo tudo que você puder, vários gêneros. Bom, para ficar bem claro a respeito de como fazer uma boa leitura e de como você selecionar a sua leitura, eu separei aqui 6 dicas importantes. Vamos para a primeira? A primeira é que enquanto você for fazendo a sua leitura, vá fazendo perguntas para você mesmo. Leia um trecho e se pergunte sobre aquele trecho. Isso é muito importante, ajuda você a compreender melhor o que você está lendo. E ainda nessa primeira dica, é importante você conseguir perceber o que o autor está tentando dizer. Você precisa tentar entender o tema central da obra e qual é a importância daquele material que você está lendo. A minha segunda dica é como o autor transmite a sua mensagem. Qual é o argumento adotado pelo autor? Ele faz críticas? Ele tem posicionamentos ideológicos? Ele faz elogios? Quando você consegue perceber como o autor transmite a sua mensagem, você consegue compreender muito bem a finalidade da obra. A terceira dica: qual é o ponto mais marcante? Todo livro sempre haverá um ponto de um argumento central. O que é mais importante que está sendo discutido. E cuidado, porque você vai olhar ali que haverá o ponto de vista do autor. A quarta dica: você concorda com esse ponto de vista do autor? Ler é uma ótima forma de você se aprimorar o seu senso crítico. Porém, os autores, eles são influenciados muitas vezes por questões políticas e ideológicas. Então, você precisa se perguntar se você concorda com o ponto de vista do autor, com aquilo que ele está dizendo. Quinta dica: esse trabalho, ele se complementa com outras obras? Esse livro que você está lendo, ele é relacionado às outras obras? Isso é muito importante. Você observar, você conseguir fazer essa assimilação. E a sexta dica: qual é o contexto social da obra? Algumas obras elas foram criadas, elas foram desenvolvidas em um contexto social. Por exemplo, algo que era comum naquela época, que hoje nós vivemos numa outra sociedade. E quando você lê, é preciso você compreender isso. Se esse contexto social já mudou, se ele permanece ou se houve pequenas alterações. E para complementar as dicas de leitura, eu quero deixar aqui para vocês a indicação do livro O Pequeno Príncipe. Ele é um livro maravilhoso, inteligentíssimo, que você pode estar lendo com toda a sua família. Também pode estar lendo livros de piadinhas que são divertidos e uma linguagem muito fácil, provérbios que são inteligentes e sempre traz uma mensagem muito boa, livros sobre os dinossauros. Todas as crianças adoram saber mais sobre dinossauro. É muito legal também. Os clássicos eternos, Ali Babá e os 40 Ladrões. Clássicos favoritos, A Pequena Sereia, que a gente também encontra nos livros da Disney, Branca de Neve, Rapunzel, Três Porquinhos. E por que não também o nosso folclore brasileiro? Nós também temos que valorizar nossa literatura. E olha quem está aqui: Curupira, Lobisomem. Voltando aqui. Essa também é uma literatura cristã, a Bíblia dos Meninos. Também tem a Bíblia das Meninas e outros livros. Também tem histórias bem legais que as crianças se divertem bastante e também sempre trazem mensagens muito importantes. Quando a gente vai para a área da geografia, por que não realizar leituras de atlas? Você conseguir fazer a leitura dos mapas, compreender localização, isso também é muito importante. Isso também é essencial para qualquer estudante conseguir
conseguir fazer a leitura de um mapa, conseguir entender como funcionam as escalas. Bom, pessoal, e quando você for ler com seu filho, papai e mamãe, todas essas dicas que eu dei, faça com eles, pergunta para eles sobre o que é esse livro, quem escreveu, qual é a editora que publicou, sobre o que ele fala, quem são os personagens, o que acontece no final da história, esse livro transmite alguma lição, você gostou, você concorda, você não concorda, e deixa a criança se expressar como ela bem entender, deixa ela ser livre para criar as suas próprias ideias e a sua própria opinião sobre o assunto. Espero que essas dicas tenham ajudado e se você quiser sistematizar tudo isso escrevendo, faça uma interpretação escrita. Todos os dias, escolha um livro, faça a leitura com a criança ou peça para ela ler também sozinha, porque ela tem que ter essa autonomia de leitura e depois você dá a interpretação para ela fazer. Assim você está trabalhando a linguagem, está desenvolvendo a leitura e também ajuda a desenvolver o senso crítico da sua criança. Um beijão e até mais!